Advanced Steel, software para modelagem de estruturas. Bom, o software possui diversos elementos aqui para estrutura metálica. Vamos dar uma visão geral aqui. Vamos criar aqui um grid para fazer a modelagem. Eu vou colocar a coordenada 0,0 12.000 milímetros por 12.000 milímetros. Está aqui. Só que eu vou querer o espaçamento entre esses elementos de 6 metros. Então eu vou diminuir aqui uma quantidade aqui no X e vou diminuir também a quantidade de grids, de linhas, no Y. Está aqui. Vamos começar por a coluna. Vou selecionar a coluna e vou inserir uma coluna nesse ponto. Está aqui. Ela está aqui inserida. Vamos ajustar essa coluna. Eu vou querer uma coluna com a seção IW 14 por 48, ok. O posicionamento dela, eu vou colocar no centro. Está aqui ela. Então já tenho essa coluna aqui no centro. Vou alterar aqui a visualização para realista. E vou inserir aqui mais colunas. E agora eu vou copiar aqui essas colunas aqui usando essa paleta avançada. Selecionar aqui o Object Snap correto. E tenho aqui as colunas copiadas aqui. Então tá aqui as minhas colunas. Vamos fazer viga. Então vamos colocar aqui viga. Vou selecionar a seção da viga. Vou pegar essa seção aqui. E vou clicar nesse ponto e nesse para colocar uma viga. Bom, vou ajustar essa viga agora. Eu vou querer uma seção menor para quando eu fizer um encaixe, ele encaixar. Vou colocar uma seção aqui de 12 por 26. E vamos posicionar ela pelo topo. Tá aqui. Vamos colocar aqui as demais vigas. E vou copiar essas vigas. Tá aqui. E vou fazer as vigas na outra direção. E copiar também aqui usando essa paleta avançada. Vou fazer aqui a ancoragem do meu pilar. Então eu tenho um menu aqui de conexão bem completo, que está aqui toda a parte de ancoragem, de conexão de viga com pilar, de pilar com viga, tem toda essa parte aqui para você utilizar nos projetos. Tá aqui. Vou usar aqui essa parte aqui de ancoragem na base. Vou selecionar esse ponto. E aqui agora, por exemplo, posso fazer ajustes. Se eu quiser aumentar um pouco essas chapas, eu posso. Só vir na parte de chapa e aqui eu vou ter um aumento aqui de 10 centímetros aqui. Se eu quiser aumentar o número de ancoragem, eu posso aqui. Então eu posso aumentar aqui o número de ancoragem. Tá aqui, ancorado. Posso também aqui agora colocar uma sapata aqui de fundação. Por exemplo, aqui eu tenho uma parte de sapata de concreto. Eu vou inserir e posso configurar aqui os tamanhos delas, se eu quiser. E está aqui configurado aqui, vamos botar uma visão aqui
eu tenho aqui. Para pilar, eu tenho aqui a parte de conexão de viga com pilar. Conexão aqui de viga com pilar. Por exemplo, eu quero fazer a conexão aqui. O software ele já recorta automaticamente, faz a conexão. Tá aqui. Já ajusta para fabricação. Eu posso fazer diversos ajustes aqui, se tiver inclinado, com solda. Então tem diversos parâmetros aqui para você configurar e ajustar. E ele faz aqui essa. Todos os elementos aqui no software são parametrizados e inteligentes, ou seja, uma viga dessa aqui não é um objeto de CAD extrudado. Se eu der um list aqui nele, eu vejo que eu tenho todas as informações para a fabricação aqui dessa peça. Tá tudo aqui já, o peso dela, área de pintura, tudo aqui está aqui já utilizado. A quantidade de furo aqui, eu tenho 3 furos e 3 parafusos. Então ele já me dá todas as informações. Isso aqui no final ele gera uma lista de materiais que eu posso utilizar, posso extrair para o Excel, posso exportar esses elementos diretamente para o Revit, que já vai também todos parametrizados. Aqui eu posso continuar a parte de conexão aqui, por exemplo, aqui, tá aí, ó. E em alguns tipos aqui, por exemplo, nessa conexão aqui, eu posso usar esse aqui, normal. E nessa outra também aqui eu posso usar esse. E aqui eu posso também usar, e eu posso fazendo aqui, tudo isso aí já vai sendo computado. Em casos que, por exemplo, nesse caso aqui, vamos ver aqui, esse aqui é essa opção, esse daqui é essa opção. Nesse caso aqui, as duas vigas vai compartilhar o mesmo parafuso. Então eu já tenho uma opção aqui para isso, que é esse double side aqui. Eu posso selecionar aqui uma viga e a outra viga está aqui. E nesse caso, esse parafuso aqui está segurando as duas chapas e já foi ajustado para isso. Então tem toda essa parte aqui. Ele tem uma parte aqui, por exemplo, vou fazer uma viga aqui agora, nesse ponto, vou ligar aqui o midpoint. E vou fazer uma viga aqui. E uma viga aqui. Essa viga aqui ficou mais baixa. Eu vou alterar a seção dessa viga aqui para que ela fique um pouco menor. Vou colocar aqui um 10 por 22, tá aqui. E nessa próxima aqui também eu vou usar 10 por 22. 10 por 22, ok. Aqui eu tenho também elementos de caldeiraria aqui. Por exemplo, eu posso aqui, essa vista de topo, vou mover o CS aqui, mover o sistema de coordenada. Mover o sistema de coordenada para esse ponto aqui. E eu posso aqui, nesse topo aqui, vou fazer aqui uma linha. Essa viga ficou torta. Vou colocar ela novamente aqui.
E aqui eu posso, por exemplo, desenhar um elemento de caldeiraria que o software faz a planificação. Ou seja, eu tenho uma parte de trabalhar com chapa para planificação aqui também no software. Vou pegar um círculo aqui e vou acionar aqui o midpoint, tá aqui. Vou fazer uma linha aqui nesse meio. Perpendicular. Vou fazer um círculo aqui no meio, perpendicular a esse ponto aqui. Vou fazer um outro círculo aqui, colocar um diâmetro aqui de 1000. E aqui eu vou baixar isso, ligar o orto aqui, vou baixar isso aqui 2000 milímetros. Por exemplo, eu posso fazer uma modelagem aqui de caldeiraria, nessa parte de objetos estendidos aqui. Eu quero esse com esse, colocar aqui no meio, ok. Eu vou colocar mais elementos aqui, esse, com esse, vou colocar aqui 20, tá aqui. Eu posso usar fechar isso aqui com extrude mesmo. E aqui se eu precisar fabricar essa peça, o software consegue planificar isso para mim e me dá isso em 2D planificado. E eu posso jogar num desenho 2D. Por exemplo, tá aqui, ó. Ele planificou aqui essa peça e eu posso remover esse desenho e colocar num desenho 2D e cortar isso. Já está aqui planificado aqui. Ele tem alguns elementos a mais aqui também, por exemplo, escada. Eu posso projetar escada. Posso projetar aqui também a parte de pisos. Eu tenho toda a parte de piso aqui, tenho toda a parte de grelha aqui. Por exemplo, um piso com a grelha aqui. Tá aqui. Eu tenho toda a parte de configuração, tá aqui para fabricação, posicionamento. Vou usar esse. Nome, dados para fabricação, atributos, padrões de exibição, então comportamentos, tem toda a parte aqui que eu posso configurar também. Posso projetar aqui uma escada aqui, por exemplo, vou fazer uma linha aqui. Perpendicular aqui, perpendicular aqui. Vou mover essa linha aqui para cá. E aqui eu posso selecionar aqui. Eu tenho vários tipos de escada aqui, ó. Escada reta, escada de marinheiro, escada helicoidal, vários tipos aqui. Vou pegar essa escada aqui, vou clicar aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui. Ele está próximo. Tá aqui, eu posso ajustar aqui vários itens da escada e configurar. E ele já faz a escada aqui.
e me dá a relação de material dessa escada. Aqui também eu tenho a parte de guarda-corpo e corrimão. Então eu posso vir para cá e eu quero colocar um corrimão nessa escada aqui. Tá aí. E tem a parte também aqui de guarda-corpo, que eu posso também usar, que ele está aqui, nesse elemento. E ele já coloca aqui, já parafusa para mim, ó, e já me dá a relação de material. Seguindo aqui no software, eu tenho a parte ainda de estilos de desenho. Por exemplo, se eu quiser gerar uma planta disso, eu posso configurar o carimbo da empresa aqui já, e aqui eu posso já gerar uma planta aqui de forma automática. Por exemplo, eu posso chegar aqui e vou gerar uma planta. Ele gera os desenhos para mim automático e eu posso vir na parte de documentação e está aqui o primeiro desenho gerado, 001. Eu posso abrir aqui. Esse carimbo poderia ter sido configurado para a empresa. Está aqui, ó, o desenho já configurado aqui. Se eu quiser um desenho de topo, eu também posso ajustar o desenho para o topo. Está aqui. E eu posso aqui ver a fundação, por exemplo, um desenho para a fundação. Então eu venho para cá e eu vou gerar um desenho para a fundação. Está aqui. E ele já gerou aqui o desenho 2. Dei aqui minha sapata, está aqui já. Já cota tudo certinho. Se eu quiser um desenho das vigas, posso também posicionar aqui um desenho com as vigas. Está aqui. Encaixa as vigas, tudinho aqui. Por fim, podemos gerar aqui listagens. Por exemplo, uma lista de montagem, ou uma lista de todos os parafusos, ou uma lista dos parafusos que foram explodidos, ou um sumário, uma lista sumária, uma lista com os conjuntos de referências. Então, tenho toda essa parte aqui que eu posso gerar essa listagem aqui. Só selecionar aqui. Vou ter que salvar aqui o desenho. Aí eu preciso numerar antes aqui os elementos. Então, preciso pedir que ele numere para mim tudo que está na tela. Eu posso controlar essa numeração e ele vai numerar isso. Está aqui, numerou todos os elementos, quantidade de cada viga, de cada elemento, ele já gerou aqui. Eu posso exportar isso para Excel. E agora eu posso gerar minha relação. Está aqui minha relação com todos os elementos, as quantidades, tudinho aqui. Deram 4 páginas. Eu posso verificar aqui. Posso exportar isso para planilha Excel, posso gerar um PDF. Está tudo aqui no projeto aqui. Então esse é o Advanced
Steel.